Como a genética salvou a garvonesa há 2 décadas, praticamente perdemos uma raça bovina autóctone. Agora, o efetivo encontra-se estável, mas a extinção ainda paira sobre estes animais. Cientistas e veterinários recorrem à genética para tentar travar. No início da década de 1990, a visão de uma vaca garvonesa seria provavelmente de um animal solitário. Porém, esta novilha no sul do Concelho de Ourique aguarda pela manada que seguia um pouco atrás. À exceção do relevo da zona de Santana da Serra, Concelho de Ourique, o cenário que se avista poderia ser descrito por um fotógrafo em missão na savana africana. O sul vai quase no zénite e uma manada de uma centena de herbívoros pasta calmamente. Algumas fêmeas chamam as crias que, apesar da ausência de predadores, deixaram escondidas entre a vegetação enquanto se alimentam, fruto do seu instinto primordial de presas. 2 machos medem forças, entrelaçando os chifres, e um acaba por reforçar o domínio sobre o harém. Vários juvenis lutam, imitando os adultos numa brincadeira que os preparará para duelos futuros. Se começássemos por lhe dizer que este patrimônio biológico está ameaçado e que está em curso um projeto para sua conservação, seguramente pensaria numa espécie selvagem em perigo. Na verdade, é a vida selvagem que associamos à ideia de conservação da natureza, mas o alvo do programa, desta vez, são vacas, touros e crias da raça bovina garvonesa. Apesar de ser uma das menos conhecidas raças bovinas portuguesas, no passado, a raça garvonesa ocupava os campos de praticamente toda a região central e litoral do Baixo Alentejo, onde era usada para a tração de alfaias e carros de bois. Com a mecanização da agricultura, sobretudo na segunda metade do século XX, o gado farrusco perdeu o seu propósito principal e foi sendo substituído por raças exóticas importadas, sobretudo de França, que serviam melhor o propósito da produção de carne. Em 1994, o bovino garvonês estava perto da extinção. A colheita de sangue e pelo para a recolha de DNA permitirá planear estratégias com vista a manter a diversidade genética da raça garvonesa. Foi então que o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, PENSAC, levou a cabo o projeto de recuperação e manutenção do bovino garvonês. Foi essencialmente uma manobra de resgate e agrupamento do maior número possível de animais, que se encontravam dispersos em pequenos núcleos, por forma a garantir a sobrevivência da raça, comenta José Pereira, da Associação de Agricultores do Campo Branco, a ACB, entidade detentora do registro zootécnico da raça. Fez-se depois a caracterização morfológica e o registro como raça autóctone tem sido essencial ao envolvimento dos criadores que, muitas vezes contrariando tendências econômicas mais imediatas, têm abraçado a criação da garvonesa. O projeto contribuiu para o aumento do efetivo de cerca de 80 animais para os 400 atuais. A conservação de animais domésticos autóctones representa um esforço valioso. Estes estão quase sempre bem adaptados ao clima onde se desenvolveram, possibilitando a criação em regime extensivo e a manutenção de um ecossistema diversificado. Bem geridos, estes efetivos podem representar um fator econômico cativante numa fase de grande procura de produtos de origem protegida e biológicos. Ao mesmo tempo, preservam um patrimônio insubstituível, que encerram-se partes da história e evolução cultural de uma região, adaptando as novas realidades. Na Herdade da Mata, uma exploração agrícola em Alcáçovas, existe hoje uma das maiores manadas da raça garvonesa. Os proprietários suíços integram os animais nos passeios pedagógicos de agroturismo que disponibilizam aos visitantes. Mas a equipa do Centro de Experimentação do Baixo Alentejo e a ACB que aqui encontro, envolvidos 18 anos sobre o projeto do PENSAC, tem um propósito diferente. Recolhe amostras de sangue e pelo de alguns dos 120 animais que aqui existem. A pelagem preta na cabeça e extremidades dos membros são características morfológicas da garvonesa que a distinguem da alentejana, a raça mais conhecida da região. O objetivo da recolha, no âmbito de um segundo projeto de conservação, agora em curso, é a extração de DNA para a caracterização genética e demográfica da raça, numa tentativa de viabilizar condições para a existência de animais saudáveis a longo prazo. A população encontra-se estável, dispersa por 8 explorações pelo Alentejo, mas a raça está classificada como ameaçada de extinção e os riscos de aumento da consanguinidade são elevados, já que todos os animais procedem do único criador que restava na década de 1980, diz Carlos Bettencourt, médico veterinário e secretário técnico da raça garvonesa. Cerca de uma década antes do projeto do PENSAC, uma figura local do Concelho de Ourique, o médico Antônio Semedo,
reparou no iminente desaparecimento desta raça e deu o primeiro passo para contrariar a tendência comprando as vacas que encontrava. Havia um problema. Antônio Semedo já não tinha, nem conhecia ninguém, com um macho reprodutor. Foi quase por acaso que numa feira encontrou um touro e o comprou. É provavelmente graças a este gesto que ainda dispomos da raça. Após a análise genética, proceder-se-á ao cruzamento de machos e fêmeas o menos aparentados possível, tentando preservar a diversidade genética dentro da raça, diz Carlos Bettencourt. Se os esforços forem bem-sucedidos, o panorama de sobrevivência da raça garvonesa será promissor. A monta invertida da vaca no touro permite à fêmea aferir a condição física do macho. Embora útil e desejável, o cruzamento de animais pouco aparentados pode não ser suficiente, exigindo alguma intervenção humana para diversificar o caldo genético. A salvação da raça poderá requerer a introdução de sangue exterior, por exemplo de animais da raça alentejana não inscritos no livro genealógico da mesma e que sejam morfologicamente semelhantes aos garvoneses, assegurando a sua viabilidade ao mesmo tempo que se conservam as características da garvonesa, realça Catarina Ginger, do Centro de Biologia Ambiental da Universidade de Lisboa. A presença e o culto de bovinos na região alentejana é ancestral, mas a presença de gado bovino do tronco aquitânico, no qual a raça garvonesa se insere, só se consegue traçar com certezas desde o século XV. É, porém, provável que, embora sem a relevância da classificação como raça, já nesse tempo, os animais nesta região do Alentejo fossem semelhantes aos que hoje chamamos garvoneses. É uma raça muito distinta, com características genéticas e morfológicas únicas, sem paralelo nas raças espanholas, como temos em outros casos de raças portuguesas, diz Catarina Ginger. Segundo um estudo genético dessa especialista, a garvonesa está bem diferenciada da raça alentejana, o que reforça o caráter histórico, social e cultural que estes animais terão tido ao longo de séculos. No Baixo Alentejo, em São Martinho das Amoreiras, no concelho de Odemira, Manuel Domingos cria a raça garvonesa antiga. A manada é pequena, 6 vacas e um touro, mais um punhado de bezerros. 2 vacas são mansas e aptas para lavrar a terra. Aqui, onde as ideias de conservação, perfil genético e consanguinidade são palavrões modernos, ouvidos apenas nas visitas que técnicos da QIB fazem para certificar os bezerros, Manuel Domingos recorda que no outro tempo, o gado dava de tudo um pouco. Os animais eram valentes para puxar charruas e carretas, o estrume aproveitava-se, iam às arramadas e controlava-se melhor o que comiam. Havia menos desperdício, está a ver? Até dos chifres, depois de mortos, se faziam bilhas para o azeite. Os bezerros começam desde muito cedo a testar-se e preparar-se para as futuras provas de virilidade. De facto, poucas relações com animais terão tido tanta relevância na história da humanidade como o que levou, há cerca de 8.000 anos, a domesticação do gado bovino. Esta domesticação foi agilizada com o propósito de obter alimento e depois para a função de trabalho. No processo, enriqueceu sobremaneira a vivência humana. Manuel Domingos olha uma das suas vacas e diz, com um riso melancólico, hoje, aproveitam-lhes a carninha e pouco mais. Passou o tempo em que as razões para estes animais existirem eram palpáveis e pragmáticas. Dependem hoje de encontrarmos formas de valorização. Se não for suficiente o valor afetivo pelo legado que representam, relembremos o seu valor ambiental e econômico. Se explorados produtos de nicho, longe das savanas ou florestas tropicais que o nosso imaginário rapidamente invoca ao pensarmos em conservação da natureza, esta e outras raças e espécies domésticas carecem de atenção. O futuro, para já, apresenta-se moderadamente risonho para a vaca garvonesa,